Você já parou para pensar que o verdadeiro caminho para o sucesso pode não ter nada a ver com extremos? Tipo acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado ou seguir rotinas rígidas demais? Tudo isso pode até funcionar para alguns, mas não é isso que realmente transforma a vida da maioria das pessoas comuns. O que muda de verdade, e o que mudou a minha vida, foram os micro-hábitos. As pequenas atitudes diárias que, com consistência, geram um impacto enorme na nossa saúde física, mental, emocional e até espiritual. Hoje eu vou compartilhar com você os 10 micro-hábitos que tiveram um efeito radical na minha vida. E o melhor, como você pode começar a aplicá-los na sua rotina também. Sem enrolação, já vou direto ao ponto. Número 1. O primeiro hábito foi parar de me preocupar tanto com a opinião alheia. Isso trouxe uma sensação de liberdade absurda. A cada vez que eu me libertei desse peso, comecei a me permitir mais, a explorar, a me expor, a correr riscos que antes me davam medo só pelo que os outros poderiam pensar. E uma pergunta simples me ajudou muito nisso. Levando em conta os meus objetivos de vida, a opinião dessa pessoa é realmente relevante para mim? Se a resposta for algo como não muito ou nem um pouco, eu simplesmente sigo o meu caminho. Agora, se essa opinião vier de alguém que admiro, um mentor, alguém alinhado com aquilo que eu busco, aí sim eu escuto. Mas olha, na maioria esmagadora das vezes, tipo 90% mesmo, essas opiniões só servem para te travar. Então larga isso. Número 2. O segundo hábito poderoso foi me afastar de pessoas tóxicas. Sabe aquele ditado que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Ele é assustadoramente verdadeiro. Quando você se cerca de gente negativa, que só reclama, fala mal dos outros ou vive estagnada, você começa a absorver esse tipo de mentalidade. E é difícil crescer nesse ambiente. No começo, quando eu ainda não tinha uma rede de apoio forte, o que eu fiz foi me cercar mentalmente de pessoas que eu admirava, consumindo o conteúdo delas. Livros, vídeos, podcasts. Tudo isso começou a moldar meu jeito de pensar. E aí, com o tempo, quando comecei a compartilhar minhas ideias na internet, fui atraindo gente que estava na mesma pegada. E foi assim que formamos conexões reais. Só uma coisa importante: amigos que te inspiram geralmente são pessoas ocupadas. E tá tudo bem, valorize mesmo assim. Número 3. Minha outra mudança gigantesca foi começar a agir, mesmo sem me sentir pronto. Não existe aquele momento ideal. Sabe aquele papo de segunda-feira eu começo? Esquece. Sempre que uma ideia boa aparece, eu procuro não deixar para depois. Dou o primeiro passo, mesmo sem saber o que vai acontecer. Às vezes acerto em cheio, outras vezes erro feio, mas sempre aprendo alguma coisa. O mais importante é confiar no instinto e começar. Não precisa estar 100% preparado, ninguém tá. Se isso está ressoando com você, já se inscreve aqui no canal porque tem muito mais conteúdo como esse. Número 4. Uma coisa que me ajudou muito a manter o foco foi criar meus próprios marcos de progresso. Aqueles momentos que simbolizam que eu tô indo na direção certa. Um exemplo prático. Teve uma vez que eu comprei o vinho mais caro que eu podia naquele momento. Colei uma etiqueta com a próxima meta que eu queria alcançar e deixei ele lá, bem visível. Aquilo serviu como um lembrete constante. Quando atingi a meta, eu abri o vinho e celebrei. E o gosto foi completamente diferente, carregado de significado. Você pode fazer isso com qualquer coisa que goste. O segredo é tornar suas metas visíveis, tangíveis e recompensadoras. Número 5. Outro hábito simples, mas profundo, é agradecer. E não é só pelas grandes conquistas, mas pelas coisas mais básicas. Às vezes eu me pego agradecendo só por estar com saúde, por não estar com dor de cabeça, por ter uma cama para dormir, comida no prato, uma família que me apoia. E quando você passa a valorizar essas pequenas bênçãos, a vida começa a fluir de forma mais leve. É como se tudo passasse a ter mais brilho. Número 6. Tente aprender algo novo toda semana. Isso virou regra para mim. Eu reservo um tempinho toda semana para absorver algo novo. Pode ser antes de dormir, no horário do almoço, ou até durante tarefas do dia a dia. Eu escuto podcasts enquanto lavo louça, leio livros enquanto faço cardio na academia. É assim que eu encaixo o aprendizado na rotina e cada novo conhecimento vai se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Isso é o tal do progresso contínuo. E por falar nisso, o hábito 7 e que eu considero fundamental é criar mais do que consumir. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são aquelas que constroem, que produzem, que geram valor. Em contrapartida, quem vive no consumo passivo, TV, redes sociais, distrações, costuma estagnar. Então eu estabeleci uma regra pessoal.
pelo menos 15 minutos por dia criando algo. Pode ser um texto, um projeto, uma ideia, um roteiro de vídeo. O que importa é que esse tempo de criação supere o tempo que eu passo só assistindo ou consumindo. Isso muda tudo. O número 8 é sobre simplificar as decisões do dia a dia. Steve Jobs usava o mesmo tipo de roupa todo dia para evitar gastar energia com decisões banais. E eu levei isso para minha realidade. Durante a semana, por exemplo, já tenho roupas pré-definidas para trabalhar, sair, malhar. Organizo minhas tarefas com antecedência, deixo o ambiente de trabalho sempre pronto. Isso economiza energia mental. Menos fricção é igual a mais ação. Número 9. Um dos aprendizados mais libertadores que tive foi entender a armadilha do sim. A gente tem essa tendência de querer agradar, de aceitar tudo, com medo de parecer mal educado ou perder oportunidades. Mas viver dizendo sim acaba drenando nossa energia, tempo e foco. Então, hoje, antes de aceitar qualquer coisa, eu me pergunto: esse convite ou compromisso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Se afasta, a resposta é não. Simples assim. E sem culpa, viu? Quer um exemplo? Às vezes me convidam para um evento que eu sei que não vai acrescentar nada. Só por educação, eu diria sim. Agora eu avalio de uma forma mais racional. Se estiver alinhado com meus objetivos, ótimo, eu vou. Se não, recuso com tranquilidade. E você, ainda tem dificuldade de dizer não? Me conta aqui nos comentários. E por fim, o hábito 10, que é a regra de ouro, o progresso de 1%. Essa filosofia de melhoria contínua me ajudou a construir coisas grandes sem sentir que estava me sobrecarregando. Ao invés de tentar mudar tudo de uma vez, eu comecei a focar em melhorar só 1% por dia. Pode ser economizar um pouco mais, aprender uma habilidade nova, cortar um gasto desnecessário ou até dormir melhor. Com o tempo, esses pequenos avanços se somam. E quando você olha para trás, vê que evoluiu de um jeito que jamais imaginaria. Bom, esses são os 10 micro-hábitos, que, se praticados de forma consistente, têm o potencial de mudar a sua vida, assim como mudaram a minha. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo vídeos como esse. Isso ajuda demais a seguir criando conteúdos com propósito. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!